Aqui entra um ponto importante para nós entendermos o que esses movimentos de rede social impactam nas novas formas de fazer política a partir das redes sociais. É muito mais complexo do que envio maciço de mensagens. Há todo um sistema de inteligência. Tudo isso se move a partir da construção das redes sociais por empreendedores da Califórnia que fazem isso como negócio. Mas foi desenvolvido toda uma inteligência que levou essa lógica de negócios para o sistema político. Por detrás disso, a grande figura é o Steve Bannon, pessoas como o Andrew Breitbart, o Matt Drug e o Milos Yiannopoulos. Essas figuras, em maior ou menor grau, elas tiveram um papel decisivo de criar uma máquina política que está alterando o jogo das estruturas das instituições democráticas. Segundo Steve Bannon e o Breitbart, todos os intelectuais marxistas, inclusive os principais deles, da escola de Frankfurt, como Adorno, Horkheim, Marcuse, Klaus Hoff, fizeram toda uma construção que colocaram sobre xeque o modelo de liberdade da sociedade americana, da sociedade do consumo e da natureza alienante do capitalismo. Esse processo foi criando em ondas, ocupando espaço nas universidades, e a partir disso foi progressivamente se espalhando para toda a estrutura da imprensa e do entretenimento. Eles consideram claramente uma batalha perdida nessas estruturas e o que eles chamam de atacar frontalmente o complexo da mídia democrática e o complexo das estruturas democráticas daí advindas, que no entendimento deles tem uma lógica de formulação a partir de teóricos de esquerda. Veja que a imprensa, ora ela é atacado pela extrema-direita, ora ela é atacado pela extrema-esquerda. Então eles colocam uma guerra contra essa hegemonia progressista e os fazem a partir das comunidades digitais, criando uma lógica para romper o que eles categorizam como censura progressista. São declarações abusivas, misóginas, racistas, antissemitas, que é o centro da mobilização desses atores sociais. Eles aprenderam a como manejar essas comunidades virtuais a partir dos joguinhos, como criar um sistema de mobilização sempre de forma com construções voltados aos extremos, numa linguagem de ódio, completamente diferente do que foi o processo de mobilização nas redes sociais do Obama, que o fez a partir exatamente de atores sociais progressistas. Eles fizeram e buscaram uma nova linguagem de como empacotar os mecanismos de inteligência e algoritmos e engenheiros de algoritmos não mais voltados para games, não mais voltados para redes sociais, mas para a organização política numa linguagem de ódio. Toda a estratégia do Donald Trump, que planejou durante 20 anos chegar ao poder e nessa reta final se associou ao Steve Bannon e essa constelação de facínoras, teve uma conduta lógica de declarações de ódio e de aberrações.
O Trump vai ocupar o centro da oposição a partir das teorias da conspiração, acusando o Barack Obama de não ter nascido nos Estados Unidos, de ser muçulmano, e um trabalho meticuloso que se faz para destruir o Instituto Global dos Clintons, para colocar os Clintons na berlinda, porque ele entendia que o Barack Obama teria 2 mandatos, mas ele via claramente a hegemonia que os Clintons tinham no Partido Democrata e que a Hillary era o adversário a ser batido numa construção a longo prazo. Eles começam minando o Instituto dos Clintons como um propósito claro de atacar e destruir bases políticas e redes de relacionamento institucional que iriam asfixiar a candidatura de Hillary Clinton. Toda essa rede utiliza a eleição do Barack Obama, que deveria significar exatamente uma pacificação social, racial, ideológica da sociedade americana, com finalmente a eleição do Barack Obama, mas eles usam isso como um sinal de fumaça, convocando toda essa base tradicional, branca, impregnada de preconceitos, de racismo, e que colocam a eleição do Obama como uma aberração. Mais importante que isso, uma teoria da conspiração por trás da eleição do Obama, que estaria um grande complô, reunindo poderes globais, das elites globais, capazes de falsificar a realidade para realizar objetivos contra os interesses do povo americano. Poderíamos dizer que isso é uma tolice, que estamos nos Estados Unidos da América, no século XXI, onde a cultura dominante já há muito tempo é baseado na meritocracia, no politicamente correto, seja no mundo do entretenimento, seja na grande mídia, seja nas universidades, seja no pensamento dominante da base das instituições norte-americanas. Nesse conceito e nesse contexto, uma persona como Donald Trump e as coisas que ele fala seria no máximo um cromanhon folclórico, uma espécie de um dinossauro sobrevivente no tempo. E essa articulação do ódio, ela carrega um movimento que acaba se tornando um movimento global. Não uma experiência localizada nos Estados Unidos. Ela é até mais antiga no leste europeu, na Áustria, na Hungria, na Itália e até em países escandinavos. Sempre com o mantra de buscar a humilhação dos poderosos, com bandeiras extremistas, com discursos que sempre atacam as elites, sempre numa lógica imediatista de que não podemos esperar, e sempre organizada em torno das redes sociais. Assim como nos joguinhos, nos games, existe uma lógica científica que essas ações de mobilização desse público de meia-idade ou jovens frustrados libera dopamina, a toda uma inteligência, a toda uma consciência de manipulação e alienação nessa relação. Os engenheiros das redes sociais e dos games fizeram isso a partir de uma perspectiva comercial, e pessoas como Steve Bannon ou Casaleggio levaram isso para a política. São aprendizes de feiticeiro de uma nova engenharia política. A política é feita a partir da raiva. A raiva como um afeto narcisista por excelência, aquilo que faz libertar as pessoas das suas solidões, da sua impotência, um comportamento de um adolescente ansioso que está fechado
em seus pequenos aposentos e, a partir da sua mediocridade da sua vida, ele ataca os alvos estabelecidos por esses engenheiros do caos. Poderíamos chamar isso de uma epidemia de ressentimento. Tem um estudo do MIT que fala que uma fake news tem 70% a mais de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira. Há uma expressão que diz que a mentira dá a volta ao mundo enquanto a verdade calça seus sapatos. A Operação Mãos Limpas na Itália, ela vai ser o primeiro grande golpe na destruição da estrutura partidária, da estrutura política na Itália. A Democracia Cristã, o Partido Socialista Italiano, o Partido Social Democrata Italiano e o Partido Liberal são simplesmente destruídos e destroçados nesse processo. É mais longo, mas simplificadamente, ao final, o movimento 5 estrelas, que reúne um populismo tradicional e a utilização de algoritmos, se torna uma terrível máquina política. Sempre denunciando a corrupção de homens públicos, o abuso das grandes empresas, a precarização do trabalho, a destruição das pequenas poupanças, contrasta o ambiente da rapidez da internet, a capacidade de você criar esse clima de indignação com as regras das instituições, seja das instituições de ensino, sobretudo da universidade, dos partidos políticos, do judiciário, a qualquer que seja a instituição. E sempre apontando os privilégios dessas castas, sobretudo das castas dos políticos, mas também das castas dos funcionários públicos, das universidades, do judiciário, do legislativo, ao poder absurdo da imprensa. E aí se criou movimentos a partir de 2007, no caso italiano, o movimento Vaffanculo, ou Parlamento Limpo, que se seguiu ao Vaffanculo. Se organizou um dia, se não me engano, 8 de setembro, para fazer essa demonstração, totalmente fora da imprensa, sem nenhuma repercussão na imprensa. E é a partir da realização desse evento, que levou milhões de pessoas em todas as grandes cidades italianas, a pautar o debate político a partir daí. No início desse movimento, ele mobiliza a partir de pessoas de esquerda, mas muito rapidamente transborda em torno dessa linguagem do ódio como elemento central dessa estrutura, que aparentemente ela é uma estrutura profundamente horizontal, se apresenta como profundamente horizontal, de uma não organização, de um não estatuto, mas ela é profundamente centralizada. Hoje o Movimento 5 Estrelas, que é uma organização política e empresarial com enormes tentáculos de fazer lobby político, lobby institucional, lobby empresarial, dirigida por uma dupla de indivíduos, é o Casaleggio com o Grillo, é o maior partido da Itália, tem 25% do parlamento e todos os deputados são empregados do partido, como a prefeita de Roma, com documentos que já foram denunciados na imprensa. Isso posto, demonstra que esse processo é muito mais complexo, muito mais perigoso, ameaça de maneira clara os valores e as instituições democráticas, não apenas a direita e a esquerda, mas a forma como a democracia que nós conhecemos evoluiu ao longo do século XX e como ela hoje é ameaçada por esse fenômeno das redes sociais e o discurso do ódio. É uma questão de elevada complexidade e que merece uma reação. Boa parte dessa fala aqui, ela vem do livro Os Engenheiros do Caos.